Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins. É uma grande satisfação saber que você está aí para nos acompanhar a partir deste momento. Nós estamos estudando profecias da Bíblia e eu quero dizer que este é o encontro de número 72. Nós estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então, se esse é o encontro de número 72, já falamos muito a respeito deste tema, né? O conflito cósmico entre o bem e o mal. Eu gostaria muito que você ficasse inteirado daquilo que nós já temos falado. Hoje nós vamos dar continuidade, porque cada encontro é isso que fazemos. Nós avançamos, progredimos e hoje nós vamos fazer isso. Vamos dar continuidade e eu gostaria que você assistisse na oportunidade, depois deste, os outros vídeos. E desde o começo até o último, trazemos muitas novidades, muitas orientações preciosíssimas para que realmente estejamos preparados nesses dias finais da história terrestre. Então você não pode perder daquilo que nós já temos trazido de orientação com base na Bíblia. Esse encontro, na verdade, não será diferente também no sentido de que eu gostaria muito de você, se puder nos acompanhar, é o meu pedido, lendo a Bíblia conosco, para que você realmente possa comprovar o que estamos a falar, para que você possa se identificar, se aproximar da mensagem através deste ato, da leitura da Bíblia. Porque é isso que nós pedimos em todos os encontros, pedimos para que assista aos vídeos anteriores, não deixe de fazer isso, e pedimos para que você leia conosco aquilo que nós traremos de textos da Bíblia aí para considerar. Então está feito aqui os meus dois pedidos, e na continuidade do que nós já falamos, nós temos dito como que Satanás há de se manifestar no último encontro, para que realmente neste conflito cósmico entre o bem e o mal, ele possa realmente enganar as pessoas de todo o planeta, do mundo todo, de ponta a ponta. Então ele tem preparado uma situação especial para o tempo do fim, para levar a humanidade toda a ser arrastada nas malhas finas do seu engano. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse para começarmos. Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12, o verso 9. Veja só que mensagem para nós que vivemos no tempo do fim. Deus nos deixou no livro do Apocalipse, que é o propósito desse livro, nos informar, nos revelar os acontecimentos espirituais para o tempo do fim. Então, olha só o que diz, Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Veja, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então também é interessante considerarmos essa frase, o sedutor. Algumas versões diz aquele que engana todo mundo. Então é importante essa consideração. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E ainda o verso 12 diz: Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Enfim, quanto mais o tempo do fim se aproxima, sabendo que pouco tempo lhe resta, mais ardilosos são seus enganos, mais perigosos, mais poderosos são seus enganos. Evidentemente, ele vai modificar os seus enganos para que o povo do tempo do fim, o homem da ciência, da tecnologia, nós que vivemos nesses dias, sejamos enganados. Então, aquele que engana todo mundo, ele tem preparado situações para que isso aconteça, e Deus está nos revelando isso através do Apocalipse. Quanto mais o tempo se aproxima, o tempo do fim, mais ódio, mais malícia, mais engano ele coloca ali para que o homem seja enveredado nas suas malhas finas. O fato é que o primeiro engano que Satanás colocou para o homem foi lá no Jardim do Éden. O paraíso, tudo perfeito, Adão e Eva ali felizes, e num momento de descuido, Eva saiu sozinha, sem a companhia de Adão, diz lá o livro do Gênesis, e ela ficou simplesmente desconcertada ao ver uma serpente falar com ela.
Qualquer animal irracional não falaria, isso é normal, isso ela já sabia. Mas quando ela viu uma serpente falar e expor raciocínios lógicos ali para ela, aquilo certamente chamou a sua atenção. Em outras palavras, a serpente, quando nós lemos aqui Apocalipse 12, verso 9, a antiga serpente, e é uma mensagem para nós no tempo do fim, Deus está nos advertindo que do jeito que ele atuou no passado, como serpente no Jardim do Éden, agora, no tempo do fim, ele atuaria. O engano que ele usou no passado, agora, no tempo do fim, ele usaria. E qual foi o engano? Primeiro, ele se esconde. Ele traz alguma coisa diante dos olhos do homem, no caso de Eva ali no jardim, algo que mexa com a sua imaginação, que desperte a sua curiosidade, que lhe provoque fascínio. Então, ela, admirada ao ver uma serpente falar, ela empreendeu um diálogo com a serpente e aí não teve vez. Se Satanás enganou a terça parte dos anjos, quem somos nós inocentes, né? No caso, Eva, na sua inocência, recém-criada por Deus, apesar das advertências de Deus, ela não conseguiu vencer a sua curiosidade. Ela travou um argumento com Satanás e Satanás a venceu. E agora, no tempo do fim, Deus está advertindo que será do mesmo jeito. Então, o que nós temos explicado de como Satanás está armando o palco para que ele possa enganar todo mundo. Isso está lá em Apocalipse 13, verso 8. Toda a terra vai adorar a besta. Então, como que ele está preparando o terreno no setor global, em toda a terra, para que isso aconteça, o cumprimento dessas palavras? A verdade é que, do jeito que ele fez lá, no passado, ele tem feito agora no tempo do fim. O Apocalipse 12 fala do dragão. E isso aqui agora eu vou dar uma recapitulada rápida aqui. Se você perdeu os vídeos anteriores, aqui você já vai ter uma certa noção do que nós já explicamos, do que nós já detalhamos, nós provamos em alguns encontros, não em apenas um. Eu coloco no plural, em alguns encontros nós provamos isso que nós vamos falar aqui nessa recapitulação rápida que faremos. Ele usou no passado, né, o espiritualismo. O dragão significa o espiritualismo. Né? O espiritualismo, que é o espiritismo nas suas diversas formas. O capítulo 12 fala o dragão no tempo do fim, que é todo pensamento de vida após a morte que se crê ali de uma forma especial, que é a mensagem de Satanás. Ele falou isso para Eva, né? Certamente não morrerás. Então, isso é a mensagem do dragão, para enganar os homens do tempo do fim. Foi em acreditar nesta grande mentira, que foi declaradamente oposta à palavra de Deus, porque Deus foi categórico. Falou para Eva, certamente morrerás. Então, ele foi declarado em se opor a esta verdade. Ele colocou uma mentira bem pequenininha no meio. Ele falou, certamente não morrerás. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Então, ele colocou uma mentira pequenininha e ele alterou todo o sentido. E então fez Eva acreditar de que há vida após a morte. E Deus foi categórico em dizer que a morte é real. Certamente morrerás. Então, o que o Apocalipse está dizendo da antiga serpente? Iria convencer a humanidade, aqui, conforme lá do Oriente Médio, do Extremo Oriente, as religiões lá do outro lado, sem ser o cristianismo, são as primeiras a acreditarem que existe vida após a morte. Porque essa é a essência máxima do paganismo. O paganismo cresceu com base nessa crença da imortalidade da alma. Então, essa é a ideia do dragão. Mas o Apocalipse, do capítulo 12, passando para o capítulo 13, ali fala de um outro poder que Satanás usaria. Além do espiritualismo, que é o espiritismo nas suas diversas formas, em várias facetas, ideologias que pregam essa ideia, o outro poder é a besta que sobe do mar. Nós já explicamos isso, trata-se do papado. O papado é um poder que Satanás usaria para fazer com que a palavra de Deus seja desprezada e seja valorizada a palavra do homem. O próprio Papa e a Igreja, o clero católico, admite o que vale é o que a Igreja coloca como tradição acima do que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala uma coisa e o Papa diz algo contrário, os fiéis da Igreja Católica são orientados a deixar a Bíblia de lado e seguir as tradições
imposta pela igreja. Então Satanás usou a Igreja Católica para desvirtuar o cristianismo. Então nós temos o dragão do capítulo 12, a besta, que é o papado, do capítulo 13, e temos ainda uma outra besta nesse mesmo capítulo 13, a partir do verso 11, e nós já explicamos também. Trata-se, a princípio, como ponto de partida, trata-se dos Estados Unidos da América do Norte, que é um poder novo, que se destacou no tempo do fim. A partir do fim do século XVIII, né, os Estados Unidos declarou a sua independência no ano de 1776, é uma nação nova, mas possui poderes a nível global. O espiritualismo é um poder a nível global. O dragão. A besta, o papado, é um poder também do diabo a nível global. E aqui o Apocalipse 13, a partir do verso 11, fala dos Estados Unidos, que também é um poder a nível global. E nós já explicamos, se destaca em quatro aspectos. É um poder político a nível global, econômico, militar e religioso. E no sentido religioso, os Estados Unidos é tido como sendo, lá no capítulo 16, a partir do verso 13 e 14, como sendo o falso profeta. Porque a religiosidade professada nos Estados Unidos é uma religiosidade diferente do catolicismo. É uma nação essencialmente protestante. Ou melhor dizendo, é uma nação nominalmente protestante. Porque já foi protestante quando, na sua formação, a nação cresceu, os Estados Unidos. Mas com o passar do tempo, foi afrouxando o zelo, a devoção da Bíblia, tendo a Bíblia em mãos, a nação protestante começou a ver as coisas com os próprios olhos, os líderes da nação americana, os evangélicos, os protestantes, e hoje nós vemos os Estados Unidos em plena harmonia com o Vaticano, trabalhando junto com o Vaticano, dando todo o seu apoio para o Vaticano e fazendo com que o Papa seja uma autoridade moral reconhecida a nível global. Então, partindo dos Estados Unidos, conforme foi vaticinado, conforme foi profetizado, o papel dos Estados Unidos, que é a segunda besta aqui de Apocalipse 13, a partir do verso 11, é fazer com que o papado cresça. Então nós estamos vendo um movimento a nível global cumprindo essas declarações da profecia. Tudo isso, se você tem alguma dúvida, que você recorra aos vídeos anteriores, que você ficará esclarecido. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, noticiários da internet, com menos evidência no canal aberto, na TV aberta, mas com mais evidências nas notícias que você encontra na internet. É só você procurar que você vai ver fartas documentários a respeito. E o capítulo 13, interessantemente, deixa bem claro, e nós também já falamos detalhadamente, que o intento de Satanás através desses poderes, que é o dragão, a besta, que é o papado, e o falso profeta, que é os Estados Unidos, que aqui é colocado no capítulo 13 como ponto de partida que se espalha para o mundo todo, e ali no capítulo 16 que é tido como falso profeta. Então esse lado religioso dos Estados Unidos se espalha para o mundo todo como sendo o falso profeta. Então, o que o dragão evidencia? O que o dragão evidencia? O dragão evidencia a imortalidade da alma. O que o papado evidencia? O papado evidencia a troca da lei de Deus. Enquanto no Decálogo, o quarto mandamento, Êxodo 20, dos versos 8 ao 11, você lê claramente Deus chamando a atenção para o seu povo guardar o sétimo dia da semana, que é um dia que comemora a criação, é um dia que reconhece Deus como Criador, e você encontra esse apoio lá em Gênesis, no relato da criação, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. E lá no mandamento de Deus, fala daquilo que Deus estabeleceu na criação desse mundo. Então ali fala para guardarmos o sétimo dia da semana. Toda a Bíblia manda guardarmos o sétimo dia da semana. O sábado do Senhor é o último dia da semana. Isso já provamos em vários encontros, estou repetindo muito, porque são coisas importantes que você deve buscar se esclarecer melhor aí em outros vídeos. Enfim, o Papa, ele, pelo seu lado, ele trocou a guarda do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. E ele mesmo confessa isso. Ele declaradamente, abertamente, e a Igreja Católica, o clero católico, seguindo as tradições ao invés da Bíblia, eles abertamente confessam. É uma troca que
a Igreja Católica, o Papa fez, né, pela autoridade que o Espírito Santo lhe conferiu para alterar o que está na Bíblia. Resolveu alterar, então, a guarda do sábado, o sétimo dia, para o primeiro dia da semana, e hoje o mundo todo está sendo empurrado a guardar. A princípio, o Papa tocava muito na guarda do domingo como sendo o dia do Senhor, mas atingia esse lado apenas os cristãos. E as outras religiões? As religiões do Oriente Médio, que é o islamismo, né? E as religiões do paganismo lá do Extremo Oriente. Como é que ficaria as outras religiões? As religiões da África, como é que ficaria essas religiões? Então, se é o dia do Senhor, isso não pegaria para eles. Então o Papa depois começou a trabalhar com os estadistas, logo em seguida, como sendo o domingo o dia da família, o dia em que os homens devem se unir, devem dar um tempo, uma pausa para o corpo, para as atividades seculares da terra e se unir com a família, que o mundo está muito violento, está muito desarmonizado, e começou a trabalhar nesse sentido. Mas para ganhar mais respaldo, aí começou a chamar realmente atenção, e essa pegou todas as religiões e pegou todos os estadistas, os indiferentes à causa de sábado e domingo. Eles abraçaram a causa do Papa na questão do domingo, quando esse tema foi jogado para o lado do meio ambiente. É o dia em que os carros, as fábricas, as indústrias e todos os que emitem poluições para o ar devem parar, para que haja um ecossistema mais limpo, para que haja uma restauração do meio ambiente. Então começou a trabalhar nesse sentido. O domingo verde, o domingo sem carro, o domingo ambiental. Então, esse tema é o forte. Então, de acordo com Apocalipse 13, o sinal da besta se contrapõe ao sinal de Deus. E aqui, de acordo com Apocalipse 13, o selo é na testa ou na mão. O que significa isso? Na testa, ali, de acordo com Apocalipse 13, significa que a pessoa que vai guardar o domingo estará se identificando com o assunto, com o tema, que é uma coisa boa, que se identifica com as declarações que os estadistas ou que os religiosos estão dando sobre a importância de consagrar o domingo, né, no aspecto religioso, principalmente. E aqueles que vão receber o sinal na mão, conforme diz o Apocalipse 13, são aqueles que veem que não estão mais preocupados, não estão olhando para qualquer causa apresentada por esses grandes homens, esses sábios, os líderes da terra. Eles não estão dando o seu apoio nesse sentido. No entanto, para não sofrerem nenhum prejuízo, para que eles não sejam prejudicados de alguma forma, porque a linguagem global vai ser uma linguagem única no mundo todo, então para que não haja prejuízo para essas pessoas, eles vão aceitar guardar o domingo. Então é a mão um emblema de conveniência, o emblema do trabalho, e não tem nada a ver com a identificação mental ou do coração. E como que Satanás trabalha? Por que eu estou afirmando aqui que realmente o assunto, o sinal da besta de Apocalipse 13 é o domingo? Se você for analisar, e isso também já provamos, eu estou ainda a nível de recapitulação aqui. O capítulo 13, falando do papado e Estados Unidos, de mãos dadas, trabalhando junto para Satanás no tempo do fim, veja que ali você vai encontrar no capítulo 13 a quebra do primeiro mandamento, do decálogo, dos 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos é a lei da Constituição de Deus, do seu governo. Os 5 últimos mandamentos do decálogo diz respeito às relações mútuas, o relacionamento do homem para com o homem, os 5 últimos mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito da nossa relação com o nosso Criador. Então, estabelece uma relação de harmonia vertical, os 4 primeiros, e os 5 últimos estabelece uma relação de harmonia horizontal. Então, Satanás, a sua guerra é de nós contra Deus, porque o seu inimigo principal é Deus. Então, ele trabalha conosco para que possamos guerrear contra Deus. Então, veja lá no capítulo 3 do Apocalipse, o primeiro mandamento do decálogo diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, adorar somente a Deus. E você encontra lá em Apocalipse 13, o verso 8 fala que todos no final vão adorar a besta.
Então, Satanás já está mexendo com o primeiro mandamento ali no capítulo 13 do Decálogo. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. E você vê Satanás, então, pedindo ali no capítulo 13, criando uma situação para que os homens façam uma imagem à besta. Nós já explicamos o que é a imagem da besta, assista os vídeos passados. Já explicamos o que é o 666, o número da besta, assista ao vídeo passado. Que você fique esclarecido, porque nós fomos detalhadamente, pormenorizadamente, nós defendemos, explicamos o que a Bíblia diz a respeito. Enfim, refere o segundo mandamento. Faça uma imagem, é pedido para que os homens do mundo todo façam uma imagem da besta. E também o terceiro mandamento do Decálogo diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui diz o Apocalipse 13 que a besta iria proferir arrogâncias, blasfêmias contra Deus, tomando o nome de Deus em vão. Nós já explicamos também o que significa isso. Então perceba, Deus arranjou a linguagem do capítulo 13, falando dos poderes, o dragão, a besta e o falso profeta, que é os Estados Unidos, que é a segunda besta aqui, do capítulo 13. Deus fez um arranjo inteligente para mostrar como que Satanás iria intentar contra a sua autoridade, que está declarada no Decálogo. E com respeito ao sinal de Deus, e com respeito ao selo de Deus. Se nós quisermos saber o que é o selo de Deus, o sinal de Deus, conforme você encontra lá em Apocalipse 7, você recorre toda a Bíblia, que no Apocalipse não está dizendo, mas o resto da Bíblia diz. Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, Êxodo, capítulo 31, versos 13 ao 17, entre outros textos. Enfim, o pastor Rodrigo Silva, ele costuma fazer uma comparação a respeito, para identificarmos o assunto de algo que está descrito há muito tempo atrás. Porque a Bíblia foi escrita ali há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos ali, o Velho Testamento terminou e começou o Novo Testamento, enfim. Mas para sabermos algo de tanto tempo, o que queria dizer o Rodrigo Silva, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz assim: imagine se daqui 2000 anos para frente, alguém encontrasse uma reportagem ali, os arqueólogos em escavações, encontrasse um documentário, um jornal, quem sabe, e ali estava dito que numa determinada cidade houve um encontro de uma carga de Rolex falsificado. Então lá no jornal, lá na frente, um jornal do tempo de hoje, que foi escrito, fosse encontrado há 2000 anos para frente. E as pessoas do futuro, 2000 anos para frente, encontrassem essa notícia, que uma carga de Rolex foi encontrado ali, só Rolex, sem dizer o que é. Foi encontrado ali Rolex falsificado. Então as pessoas do futuro iriam fazer um monte de confabulações. O que seria Rolex há 2000 anos atrás? Veja, eles estão no futuro e estão tentando entender a nossa linguagem. Será que seria pilhas? Será que seria alguma ferramenta de cozinha? Será que seria alguma tecnologia do passado, como computador? Seria um carro, um Rolex? E haveria muitas sugestões por não saber o que é um Rolex lá no futuro. Mas, de repente, ao pesquisarem, ao escavarem mais, encontra ali uma declaração que especifica o que é um Rolex. Então ali diz: os relógios Rolex foram encontrados e tal. Aí eles vão entender: Rolex, então, trata-se de relógio. Para chegar à conclusão de que o Rolex, agora, no tempo de hoje, lá no futuro, é relógio, no tempo de hoje é relógio, então lá no futuro eles precisavam pesquisar, precisavam encontrar uma identificação com a palavra Rolex. É só assim que eles podem ter certeza que Rolex trata-se de relógio nos dias de hoje. Enfim, nós estamos diante de uma situação similar. Para entendermos o que é a falsificação de Satanás do sinal de Deus, que o Apocalipse 13 fala, o capítulo 7 fala do selo de Deus. Toda a Bíblia defende que é o sábado. Para você ter uma ideia, além dos que eu citei, veja lá em Isaías 56. Isaías 56, até o verso 8, você vai ver o sinal de Deus é o sábado. Então você, para entender, você tem que recorrer na falsificação. Qual é o sinal de Deus? Você encontra o falso através do verdadeiro.
Então, Rolex, no dia de hoje, são relógios. E Rolex falsos são relógios falsos. E assim na Bíblia, o sinal de Deus é o sábado. E o sinal da besta, que é o falsificado, evidentemente é o domingo. Exatamente o que nós estamos vendo hoje. O domingo está sendo aplaudido, está sendo reverenciado, está sendo aclamado, porque há vários temas em cima do domingo, da guarda do domingo, que o Papa usa para atrair a humanidade e ele confessa, é o sinal da sua autoridade. Então nós temos essas situações. Então nós temos do lado do dragão, o destaque é a imortalidade da alma. Do lado da besta, o que se destaca é a guarda do domingo. Lá em Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Fala do papado, fala de tudo isso que o Apocalipse está falando, desses movimentos do tempo do fim, só que o livro de Daniel prepara para que o livro do Apocalipse coloque mais informações ainda. E nós já estudamos, e ali em Daniel capítulo 7, verso 25, fala do papado, que iria intentar contra a lei de Deus. Uma das suas obras, além de perseguir os santos do Altíssimo, e teria alterar a lei de Deus. E o Papa confessa, a troca do sábado para o domingo é um sinal da sua autoridade. Mas ora, o sábado reconhece a autoridade de Deus como Criador. Então, como pode mexer em algo tão grandioso assim? Os valdenses costumavam levar, os pais levavam seus filhos lá nas montanhas, aonde eles se refugiavam, dada a perseguição na Idade Média da Igreja Católica. Eles eram protestantes, a Igreja Católica perseguia eles, e eles guardavam o sábado porque estava na Bíblia. E eles eram perseguidos porque eles guardavam a Bíblia. E a Igreja Católica tinha suas tradições. O fato é que eles mostravam aos seus filhos e diziam que a lei de Deus é tão inamovível como aquelas montanhas enormes, aqueles grandes Alpes, aqueles picos enormes que Deus havia estabelecido ali. Homem nenhum poderia remover, a não ser o poder de Deus que colocou ali aqueles picos, é que poderia remover. Então, assim eles ensinavam como que a lei de Deus é inamovível. Homem nenhum pode mexer. Para finalizar isso, daquilo que nós já temos falado, abra lá em Apocalipse 11, verso 19. Ali diz que a lei de Deus está fora do alcance do homem. João, que escreveu o Apocalipse, viu a lei de Deus lá no céu, no santuário celestial. E é isso que Deus vai cobrar de nós agora no tempo do fim. O fato é que o inimigo, ele tem feito com que os homens, o falso profeta, que é aqueles que usam a Bíblia, também pegue esse lado que é do dragão, que é na crença da imortalidade da alma. Já explicamos que esse assunto de que a pessoa quando morre, que as igrejas estão defendendo, que ela tem uma alma que sai do corpo, vai para o céu, vai para o inferno, na verdade é a crença de Satanás, que é a crença que a alma, a vida continua. Não importa como eles colocam essa visão, o fato é que crer que existe vida após a morte é crer na mensagem de Satanás, é crer na mensagem do dragão e crer também na mensagem da besta, o falso profeta. Tanto na questão da imortalidade da alma, como na questão da guarda do domingo, que é do papado, o falso profeta, o protestantismo nominal, que é representado pela grande nação norte-americana, está pregando ao mundo, e aqui nós estamos vendo no capítulo 12 do Apocalipse e no capítulo 13, esses três poderes, que é a trindade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. É dito também lá em Apocalipse 16, verso 13 e 14, nós já explicamos isso também, esse texto, esse capítulo, em vídeos passados. Então nós estamos aí, Deus nos apresentando o trabalho de Satanás através desses três poderes. O espiritualismo, a vida após a morte, o papado, na questão da guarda do domingo, e o falso profeta com a Bíblia em mãos, querendo convencer as pessoas de que essas duas coisas, esses dois pontos que esses poderes defendem, tem um apoio bíblico. Então eles torcem a Bíblia, eles apresentam textos fora do contexto para explicar que existe vida após a morte e para explicar que o domingo é o dia do Senhor. E é justamente nesses pontos em comum que Satanás está criando um congraçamento, uma união a nível global. Não importa as outras doutrinas, não importa as outras oposições, as discrepâncias de doutrinas em outros setores.
O importante é que eles se unam nesses dois pontos em comuns: a imortalidade da alma e a crença de que o domingo é o dia do Senhor. Para Satanás, isso basta para unir o mundo todo debaixo dos seus engodos. Enfim, o inimigo ele tem desenvolvido a sua artimanha para realmente pegar as pessoas do tempo do fim. A primeira mentira ali que ele lançou no Jardim do Éden, depois que entrou o pecado, a humanidade ficou desconcertada quando via objetos se mexerem, eh, criaturas translúcidas, etéreas passarem ali diante dos seus olhos e sem ter uma explicação plausível para tais fenômenos, muitos fenômenos começou a acontecer, né? E até milagres e outras coisas mais. Eles, sem terem uma explicação a respeito, eles teceram argumentos desencontrados, desconcertados a respeito. Eles não sabiam dizer realmente o que significava todas aquelas manifestações espiritualistas diante deles. E era Satanás com seus anjos já mexendo os pauzinhos para criar uma religião, o paganismo. Porque sem saber dar uma definição a respeito de tais fenômenos, eles começaram a acreditar que se tratava de espíritos desencarnados, espíritos de mortos que estavam interagindo entre eles, e daí cresceu o paganismo, a religião de Satanás, que infestou principalmente o Extremo Oriente, lá para o lado da Índia, do lado do Tibete e assim por diante. Mas todo mundo ficou mergulhado nesse tipo de conceito. O paganismo se espalhou pelo mundo todo. Enfim, mas acontece que Satanás, ele vê que o homem modernizou. O homem alavancou a sua ciência, a sua tecnologia, o seu saber. E ele, sabendo que o homem iria crescer, iria prosperar nesse sentido, ele evidentemente foi preparando o terreno para pegar o homem da ciência, para fisgar o homem na sua linguagem. E, enfim, podemos dizer que isso aconteceu primariamente lá na Europa, na França, com um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, esse homem era um cartesiano, matemático, um professor na França, em Paris, e de repente ele era muito cético, muito incrédulo. Ele teve contato com algumas pessoas que diziam que as mesas do centro em que eles faziam encontros levitavam. E eles diziam para esse professor de matemática, Léon Denisard, que aquilo, na verdade, era espíritos desencarnados que estavam querendo se comunicar com eles. E daí, de repente, ele, no seu ceticismo, ele repudiou aquilo, mas depois ele conseguiu ser persuadido, ele frequentou aquela reunião e ele, de repente, se tornou um homem de destaque na Europa em disseminar a ideia do espiritismo. Aí, lá pela metade do século XIX, lá na França. Aí ele recebeu um nome, um pseudônimo, um apelido, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail passou a ser chamado de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, na verdade, de acordo com os espíritas, foi um druida lá da Inglaterra, que, na verdade, era um homem que morreu e reencarnou, e agora estava ali usando ele, e ele escreveu livros sobre o espiritismo, alavancou muito. Nos Estados Unidos, ainda no século XIX, Satanás ele começou a desabrochar, junto com o conhecimento do homem, muitas ideias para fisgar o homem da ciência, da modernidade. E nos Estados Unidos, ele começou com a família John Fox, do senhor John Fox, lá no norte dos Estados Unidos. As suas duas filhas, Martha e Kate, estavam ali no quarto certa noite, escutaram certas pancadas na parede, e de repente elas deduziram que um ser inteligente estava tentando se comunicar com elas. Até que, de repente, diante da persistência, uma delas disse assim: "Ô seu pé lascado, faça conforme eu faço." E ela deu uns estalos no dedo, e para surpresa delas, aquilo respondeu. E eles entenderam então que seres inteligentes estavam tentando contactar com as pessoas na Terra. E ali, nos Estados Unidos, cresceu também o espiritismo. A partir dali, ali é um ambiente que os devotos, os espíritas, na casa delas, onde elas viveram, aquela região ali recebe inúmeras visitas do mundo todo, porque cresceu o espiritismo a partir dali.
E o inimigo, então, entre outros do século XIX, que ele já foi levantando, nós não vamos usar o nosso espaço aqui para explicar os movimentos que Satanás despertou no século XIX para poder deturpar a palavra de Deus. Porque a inimizade dele é contra a verdade, contra as escrituras. Então ele levantou vários movimentos, vendo que a ciência estava avançando, os homens estavam mais com Bíblia em mãos, as sociedades bíblicas começou a espalhar a Bíblia para todo mundo, a luz começou a estar ao alcance das pessoas. Então ele levantou justamente nessa época muitos movimentos para obliterar a palavra de Deus. Então, depois de Martha e Kate, aconteceu um movimento, podemos passar agora para o século XX, mais precisamente no ano de 1959. No ano de 1959, aconteceu que um homem da Suécia, chamado Frederick Judson, ele saiu com seu gravador, fita cassete, e foi gravar lá no sítio onde ele morava o canto dos pássaros. E quando ele foi ouvir o que ele gravou, ele ficou surpreso, porque ele escutou vozes e ele deduziu que aquelas vozes eram de almas desencarnadas. E ele de repente começou a fazer mais pesquisas, e ele começou a escrever livro, e de repente Konstantin Haudiv leu um dos seus livros, se impressionou e de repente se uniu com Frederick Judson. Konstantin Haudiv e Frederick Judson começaram a escrever livros, e aquilo se popularizou na Europa de tal forma que se criou uma sociedade que transpôs o Atlântico, que veio para os Estados Unidos, e começaram essa sociedade a gravar fitas, os envolvidos ali, fitas cassetes, e faziam trocas entre eles das fitas mais legíveis, com mais compreensão as gravações, porque sempre vinha de uma forma assim meio tosca, com uma certa dificuldade de se ouvir, porque Satanás ele tem trabalhado de uma maneira para fazer as pessoas acharem que é uma descoberta científica, que se trata de um processo. Então ele tem mexido na parte de tecnologia, depois dos médios, depois dos copinhos, depois da prancheta e daqueles métodos mais rude. Ele começou a usar a tecnologia, mas fazendo as pessoas acreditarem, os envolvidos, que aquilo, na verdade, é um desenvolvimento dos desencarnados do além-túmulo, em outro mundo, em outro plano astral, tentando encontrar um meio mais tecnológico de conversar conosco. Então eles estão trabalhando do lado de lá, no outro mundo, e os homens aqui na Terra estão recebendo aos poucos, e é por isso que, a princípio, as gravações eram mais rudimentares, né, com mais dificuldades, mas depois foi se aperfeiçoando. Gabriela Alvise, uma italiana do século XX, ela havia perdido a sua filha Roberta, e ela participou de um encontro desses que estavam fazendo ali, de Konstantin Haudiv, que eles estavam fazendo uma palestra, e ela participou do encontro, e ela quis ouvir a sua filha, a Roberta, que havia morrido, e ela de repente foi ali e todos presenciaram ela tendo um diálogo com a sua filha, através do instrumento. O nome desses aparelhos, que não é mais um médium, um ser humano que fala, aparelhos eletrônicos usados, é TCI. Então, se você pesquisar no Google, a TCI, coloca TCI, letras maiúsculas, transcomunicação instrumental. Então não é mais através de um médium, assim como era comum acontecer. Ainda acontece, mas isso é algo mais arcaico. Porque a partir de então, eles começaram, a partir de 1959, os espíritos começaram a usar aparelhos eletrônicos, com Frederick Judson, e foi avançando, e Gabriela Alvise conseguiu escutar a voz da sua filha. Aí ela fez um centro de pesquisa na sua casa, e ela começou a fazer pesquisa na própria casa, e criou ali uma comunidade de pesquisadores, e ela descobriu, através das pesquisas, que os espíritos no além-túmulo, eles viajam no outro plano astral, assim como nós aqui na Terra viajamos. E ela viu que a sua filha, Roberta, falecida, estava lá em Uganda. A princípio ela relutou em aceitar que havia
havia meios de locomoção, como carros, como ônibus, como trens, lá do outro lado do, no lado espiritual, do plano espiritual, ela relutou em aceitar isso, algo tão materialista, mas depois, em uma certa gravação, ela escutou um barulho semelhante a um foguete. Aí a voz explicou ali do além-túmulo, é o voo cronométrico, e explica que eles têm aparelhos para se locomoverem no além-túmulo. Chico Xavier escreveu ali O Nosso Lar, a princípio em 1944 saiu o livro, se tornou um best-seller aqui do Brasil, né? E depois se tornou um filme, Chico Xavier. Agora, recentemente, está para sair, ou já saiu, o Chico Xavier 2 aí, com base em um mundo paralelo ao nosso, onde os desencarnados vão e existem moradias, existem metrôs, existem meios de locomoção, existe uma atividade normal como o nosso mundo. E o que o inimigo quer com essa ideia de que há algo materialista lá no outro plano astral? É fazer nós acreditarmos em OVNIs. E nós já vamos adentrar neste tema. O fato é que houve lá no Centro Milanese de Metafonia também uma apresentação. Essa foi com Hans Otto Koning, que era também um grande pesquisador do assunto. E ele montou seus aparelhos lá diante de 500 espectadores no conclave, e ele fez ali aparecer a voz do filho Humberto, da senhora, que era presidente do Centro Milanese de Metafonia. O nome dela é Virginia Ursi, e ela havia perdido seu filho, chamado Humberto. E ela fez o experimento, e todos ali no conclave, 500 pessoas, ficaram maravilhados em ver como que se contactou o espírito ali com a sua mãe, né, que na verdade são demônios que participaram. E as pessoas saíram ali e começou a crescer, né? No caso, a Gabriele Alves, quando eu falei que o seu filho Roberto havia morrido e ela entrou em contato com ele, depois ela fez pesquisas, chegou um momento, eu havia esquecido de dizer, nas suas pesquisas, empreendendo diálogo com o filho, ela ficou tão emocionada em um determinado momento que ela cogitou em se matar para poder se encontrar com o filho. Mas o filho proibiu e disse, mamãe, não faça isso, dobre a idade. Aí você pensa, por que os espíritos, que são espíritos de demônios, iria dar um conselho para que a pessoa não se suicide? Veja, para Satanás é muito mais importante alguém vivo para disseminar a ideia sobre o espiritismo, de que há vida após a morte, do que se a pessoa se mata. Então, é muito melhor a pessoa continuar viva e assim ele vai espalhar a mensagem. E eu sei que começou a crescer essa ideia. Nos Estados Unidos, um homem chamado John Meek, ele desenvolveu o Vidcom. Antes era o Spiricom ou o FVE, que Spiricom é vozes do além, né? E FVE é fenômenos de vozes do além. Então antes ficava mais através desses métodos, se gravou através de secretária eletrônica, se gravou através de computador, as vozes, mas de repente o John Meek, nos Estados Unidos, no ano de 1985, ele conseguiu a imagem estática de Karen, que foi uma moça que havia falecido. Ela se identificou como um espírito desencarnado e ele empreendeu um diálogo com ela, mas a imagem dela apareceu na televisão. E assim eles foram, através de um processo, crescendo do fita cassete, de gravações de secretária eletrônica, apareceu a imagem estática na televisão e de repente não demorou muito, eles começaram a pegar imagem movimentada e voz. Se você pesquisar no Google sobre a TCI, a transcomunicação instrumental, você vai ver como que eles estão aprofundados sobre isso, como estão mergulhados, como o espírito já está interagindo e fazendo até os cientistas, os mais céticos, os mais incrédulos, ao verem que realmente podem contactar espíritos do outro lado da tela, que falam, se movimentam, e o outro plano astral ali se mostra através da televisão. Então eles estão crendo também. O que nós estamos constatando nos dias de hoje é Satanás se utilizando da tecnologia para ganhar os cientistas, para ganhar os sábios, para ganhar os mais inteligentes da face da Terra. E
em um dos encontros, é, um dos espíritos disse assim: nós aqui estamos e não estamos mortos, nós estamos vivos, nós todos vos enxergamos, e dentro em breve nos mostraremos todos pela televisão. Então, isso foi na década de 90, o prognóstico é de que eles iriam se revelar, e de repente Hollywood começou a lançar filme, a preparar as pessoas mais e mais para que percebam a manifestação de seres alienígenas entre nós. E você vai ver que tem tudo uma ligação, uma coisa com a outra, né? Veja, eu tenho aqui umas declarações aqui que eu tirei para mostrar os filmes, né, que Hollywood começou a passar. Não sei se você já assistiu o filme Prometheus, né? Ali se destaca que nós viemos dos alienígenas, né? Primeiro, Satanás ele vem trabalhando que existe vida após a morte, né? E de repente começou a usar Hollywood, que atinge todas as pessoas do globo, os filmes, o entretenimento dali, começou a mostrar filmes de caráter extraterrestre, de seres de um outro mundo que visita nós. E o que ensina Prometheus? Que eles são aqueles que nos fecundaram. Originalmente, através do Homo erectus, um homem mais primitivo, assim como outras raças primitivas que havia, e eles alegam a ideia da panspermia, de que de um determinado ponto do universo, uma molécula se expandiu, a panspermia, né, que é esperma, que é na verdade semente, e dessa semente se espalhou em várias partes do universo e vários tipos de vida foi gerando. E de repente esse filme Prometheus mostra que o Homo erectus recebeu um DNA e vieram de outro planeta, e assim nós temos essa tendência à tecnologia, ao avanço, ao progresso. Então é um filme que eu até recomendo que você assista. E veja que a ideia é muito tendenciosa. O outro filme, Hangar 18. Hangar 18 já é um filme antigo, mas também sugiro para que você assista. Não para entretenimento, para você sentar aí no sofá e curtir algo como entretenimento, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, não é isso. O meu objetivo é que você assista para ver como que o inimigo, de forma atraente, ele vai disseminando e preparando o terreno para que quando as pessoas já estarem condicionadas a pensarem nessa direção, para que quando acontecer, elas abracem a causa do inimigo. Então o filme Hangar 18, principalmente a partir de 1 hora e 5 minutos, eu marquei aqui, ali se explica, né, os que estão envolvidos ali na pesquisa, se explica que as religiões são bobagens que as pessoas entregaram a sua devoção, né? Lá em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel acreditou que ele estava vendo algo divino, mas era uma questão de falta de conhecimento, de acordo com a declaração dos ufólogos, né? Eles não, os homens do passado, os homens da Bíblia, por exemplo, entre outros, que é narrado aí coisas similares de outras escrituras aí, eles não sabiam, não conheciam tecnologia, e tudo que eles viam de fenômenos, de extraordinário para eles, era tido como divindade. Então eles escreviam nessa direção, mas Ezequiel 1, por exemplo, fala de bolas reluzentes com som de cascata ali, e ali se descrevem, na verdade, os ufólogos, que trata-se de uma manifestação alienígena. Naves, discos voadores, que diante do profeta apareceu, e ele pensando que era Deus, e ele escreveu ali aqueles conceitos moralistas, Moisés lá no Monte Sinai, o monte fumegando, o som de trombeta, e de repente aquelas fumaças, e de repente os estrondos, as luzes, os brilhos que dava ali no cume do Sinai, e os ufólogos atribuem a manifestação alienígena. Assim a Bíblia, através dessa visão dos ufólogos, toda ela é interpretada com base numa visão, eles explicam que trata-se de uma visão arcaica de pessoas que desconheciam tecnologia, mas que hoje o homem pode entender do que se tratava. E, enfim, eu expliquei tudo isso aqui porque, na verdade, esses filmes estão mostrando isso.
Esse Hangar 18, esse filme, a partir de 1 hora e 5 minutos, explica bem o fato de que as religiões perdem o sentido. O filme A Chegada, que é um filme mais recente, ali mostra que as nações estão armadas belicamente para brigar entre si, mas os alienígenas vêm para trazer uma mensagem de paz, para que os homens se unam, para que baixem as armas e deixem de guerrear. Então, no final do filme, a mensagem é clara nesse sentido. A mesma coisa você encontra no filme também antigo, Missão Marte. É? Então, a partir de 1 hora e 14 minutos desse filme, você vai ver que os astronautas eles têm uma visão de que os alienígenas estão ao redor do planeta Terra, que foram cultivados por eles, que nem o filme Prometheus mostra, né? Então, os alienígenas estão em todos os 4 cantos da Terra, dando as mãos, querendo que o povo se una. E por que eles falam tanto de união? Porque o universo, na verdade, o cosmos, funciona como um relógio com precisão. A harmonia dos astros, os satélites rodeando os planetas, e toda a galáxia se rodeando, e o sistema solar sendo rodeado. Então, corpos menores rodeando corpos maiores, em todo o cosmos funciona assim, uma perfeita engrenagem, harmonia em todas as coisas. Então, eles trazem uma mensagem de que tudo funciona bem se as pessoas entenderem que o homem deve se entregar a esse conceito da divindade cósmica que criou o universo, que é todo o poder do universo. Então, o homem deve se unir. O homem deve se ajuntar entre si e fazer as pazes, e é isso que os espíritos vêm com essa mensagem, né? De uma divindade panteísta. Tudo é Deus e Deus espera, esse Deus panteísta, esse Deus tudo, espera que os homens se unam. É por isso que o Papa tem trabalhado no assunto da união, e os filmes estão passando por parte desses alienígenas que são mostrados nos filmes. O outro filme, O Dia em que a Terra Parou. Né? O Dia que a Terra Parou mostra que nós precisamos também evitar uma guerra. Eu não sei se eu já citei esse filme. Né? Enfim, todos eles estão falando de paz. Mas eu vou citar aqui outros filmes que você pode, numa oportunidade, e eu não só estou citando, eu faço questão, talvez eu não deveria te estimular nesse sentido, porque pode viciar, são interessantes esses filmes, mas eu vou estimular você a assistir, mas que você assista com esse conceito de pesquisa, com esse conceito de análise, para ver como que Satanás está enviando suas mensagens através de Hollywood, entre outros. O filme Sinais, com Mel Gibson, né? O Crop Circles, que é implantação de grãos, né? Trigo, milho, canavial. Então, desenhos em fração de segundo se formam, desenhos complexos se formam nessas plantações. Em todo o mundo se formam esses desenhos. Pesquisa ali no Google, Crop Circles, né? E esse filme Sinais mostra isso. E eles constatam que antes os homens queriam entrar em contato com eles, mas eles agora estão constatando que agora eles estão, através dos sinais do Crop Circles, eles querem se contactar com o homem. Outro filme, Presságio. Esse filme também mostra que se o homem não mudar o seu meio de vida, a sua maneira de ser, então o sistema solar, através das máximas solares, vai purgar essa Terra. E os alienígenas vai transferir os puros de coração para um outro planeta, e tudo do jeito que começou aqui há de ter um novo começo em um outro planeta. Então, eles estão trazendo mensagem, olha, o homem precisa se harmonizar com o cosmos, precisam dar as mãos, precisam fazer união para que tudo funcione perfeitamente. Caso contrário, a própria natureza há de punir. O presságio mostra isso. O outro filme, Paul, o Paul mostra que uma pessoa estritamente fanática, religiosa, que lê a Bíblia de forma fanática, essa pessoa pode mudar de ideia se ela entender que ela é filha de alienígena. De que os seres humanos, na verdade, não são um produto da criação do Criador, das mãos de Deus, mas são frutos que se desenvolveram a partir de alienígenas. E assim como o ser humano é corrupto, os outros seres de outros planetas também são corruptos.
E aqui esse filme Paul mostra isso de forma explícita. O filme Contato. O filme Contato com Jodie Foster é um filme também muito interessante que mexe com a cabeça da pessoa nesse sentido quando ela for assistir. Área Q. Né? Área Q é um filme que foi filmado ali no Maranhão, na cidade de Quixadá, mas é um filme americano muito interessante, é muito profundo assim esse tipo de mensagem através desse filme, Área Q. Né? E você encontra ali os alienígenas ali no final, quase no final do filme, dizendo que os seres humanos precisam se unir, todos eles, em todos os filmes, derrubam as igrejas, colocam as igrejas por terra, acabam com a religião e pedem para que o homem entenda que tudo depende da união humana. Outro filme, Força Especial, do ano de 2016. Então, é bom enfatizar o ano. Força Especial 2016. Mostra também de forma curiosa esse fato. O outro filme, Fogo no Céu, também mostra uma abdução e a pessoa que é abduzida, na verdade, do jeito que fala na Bíblia, que, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele coloca a si mesmo de forma indireta. Ele não quer se mencionar como sendo aquele que vivenciou aquela experiência. Mas ali ele fala da experiência dizendo assim, conheço um homem que foi até o terceiro céu diante de Deus, e fala do céu, porque o primeiro céu que nós vivemos é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu estelar. O terceiro céu é o céu onde é a habitação de Deus, o centro do universo. E para Paulo, quando ele fala, conheço um homem que foi até o terceiro céu ali, onde habita Deus, ele diz que, eu não sei se ele foi no corpo ou fora do corpo. O que ele está querendo dizer? O que ele vivenciou, essa experiência para ele, foi tão real, foi tão vívida, que ele não sabia se ele havia sido só arrebatado em sentidos, ou se ele foi também pessoalmente. Ele se sentiu tão presente ali, como Daniel capítulo 7 fala, que ele esteve ali, lá no santuário, no Santíssimo, onde é o templo de Deus. João também descreve lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5. Então, essas descrições desses profetas, quando eles são levados em visão, eles ficam desconcertados em saber se eles estão pessoalmente ou se eles estão apenas em um arrebatamento de sentido. Ora, se Deus faz isso com aqueles que ele quer se comunicar, Satanás, que tem poder, também faz isso com as pessoas. Ele arrebata o sentido de muitas pessoas, e não importa se é pessoa culta, se é pessoa erudita, se é pessoa famosa, se é pessoa rica ou se é uma pessoa simples, uma dona de casa, um agricultor, não importa. Ele pega todas as classes de pessoas, tem feito muito isso, e tem feito as pessoas acreditarem que foram abduzidas. E algumas pessoas, ele é tão atrevido, ele comete a proeza de colocar algum objeto desconhecido na pessoa, e depois que se investiga ali, faz uma certa cirurgia, descobre aquele pequeno objeto que está implantado subcutâneo ali, e de repente acredita que foi uma cirurgia de alienígenas que realizaram ali na abdução. Estão falando de abdução. Então, em questão de segundo, a pessoa pensa que foi a pessoa pode ter uma visão ali em pouco tempo e acreditar que ficou dias, e que ficou muito tempo fora ali, e assim Satanás trabalha, né? Confunde a mente das pessoas e está fazendo elas se enveredarem para a presença alienígena entre eles. Então nós temos esse fogo no céu, temos que falar da abdução, contatos imediatos do terceiro grau, é muito interessante esse filme, que é da década de 80, né? Temos um outro filme, Intruders, do ano de 1992. Se você for assistir Intruders 1992, é bom você enfatizar o ano ali no YouTube, quando for assistir o filme. Todos esses filmes tem no YouTube. É bom você enfatizar porque existe um outro Intruders, que foi, na verdade, um filme aprimorado, mas esse é mais fiel ao que aconteceu de fato, né? É uma retratação de algo que aconteceu em Intruders. E existe um filme Capax, entre outros filmes que Satanás tem passado aí, e eu recomendo para que você fique inteirado.
de como ele está passando informações através desses filmes. O que ele pode fazer? O que ele quer fazer através dessas mensagens? Nós estamos prevendo que através dessas dicas, dessas coisas que ele passa para nós através de Hollywood, que é uma linguagem bem chamativa, do jeito que para Eva ele usou uma serpente que mexeu com o raciocínio dela e foi um grande desafio que chamou a atenção e ela se entregou para aquilo. Agora, para o homem da ciência, ele vai falar a linguagem da ciência, a linguagem que o homem conhece. E o homem está olhando para o lado da tecnologia. E o que se acredita, o que se vê nessas montagens de mensagens através de todos esses filmes, é que ele há de se manifestar através de OVNIs, né? E esses filmes mostram que existe vida em outros planetas e eles estão ali desencarnados, vivendo ali, e eles estão para regressar e trazer mensagens moral para a humanidade, mensagens de unificação. Satanás há de reforçar essas mensagens. Eu tenho aqui escrito um pedaço da música, daquilo que foi falado no encontro passado. Eu já expliquei esse assunto que eu estou falando, eu estou reforçando o que eu falei no encontro passado. Mas essa aqui, eu citei algumas músicas lá, mas tem essa aqui que é do Roberto Carlos, né, a música antiga então. O nome da música você pode procurar lá no YouTube. Todos Estão Surdos. Esse é o título da música. O fato é que há uma parte que diz assim: meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. É o refrão da música. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. Então ele vai vir andar entre os homens, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Enfim, o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus, a real mensagem bíblica, não tem nada a ver daquilo que os cristãos nominais, que acreditam que existe vida após a morte, que é a mensagem do dragão, ou que acredita que o domingo é o dia do Senhor, que é a mensagem da besta, e estão aí com a Bíblia em mãos defendendo essas heresias, essas disparates não bíblicas. Então, essas pessoas estão acreditando, conforme eu já expliquei aí em encontros passados, na mesma ideia que os judeus que não acreditaram em Jesus, que rejeitaram Jesus e ainda rejeitam Jesus. Então, eles defendem, os judeus, a ideia de que o Messias que eles aguardam há de se manifestar lá em Jerusalém. E eu já expliquei isso em encontros passados. Usei muitos vídeos para tratar desses assuntos, desse grande equívoco doutrinário. Então, os judeus acreditam que o Messias há de vir, e embora Cristo, Jesus, não valendo nada para eles, tendo sido rejeitados, eles acham que o Messias virá e Deus enviará o Messias para pleitear a favor deles. E eles serão vitoriosos, serão destacados, porque o Messias há de vir, andar entre os homens, viver ali em Jerusalém, na Palestina, irá estabelecer seu reino ali na Palestina, irá instruir os homens ali na Palestina, e de Jerusalém para o mundo, a favor dos judeus, todos serão doutrinados. Essa é a fé messiânica dos judeus. Os cristãos acreditam nesse Cristo, que vai vir, não com esse conceito conforme os judeus crêem, mas tudo que esse Cristo há de fazer, conforme os judeus entendem, e eu acabei de falar, os cristãos com a Bíblia em mãos, esses que eu falei que são nominais, eles creem desta mesma forma. Ele há de vir, andar entre os homens, ensinar os homens, e enfim. Então, é um instrutor, e aqueles que são novaeristas, da nova era, o da era de Aquário, chama esse como o Maitreya, o instrutor dos mundos. E ele está para vir, para se manifestar, para instruir os homens. Mas a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina que ele virá, e Jesus deixou bem claro, é para juízo. Aqueles que fizeram bem, para a vida eterna. E os que fizeram mal, para a condenação eterna. E não vai ter esse negócio de morar neste mundo. Numa próxima ocasião, nós vamos explicar sobre o milênio. Porque ele virá para levar os seus, só adiantando o que a Bíblia diz, e nós vamos provar aí para frente. Ele vai buscar os seus para levar para o céu, e o Apocalipse fala que durante 1000 anos os seus estarão com ele para julgar.
aqueles que hão de ser queimados depois deste período, depois de 1000 anos. O fato que depois de 1000 anos, Apocalipse 21, deixa bem claro, a cidade santa desce, os ímpios são ressuscitados. E o capítulo 20 do Apocalipse também enfatiza isso. E é nessa ressurreição que eles vão receber a paga, vão receber a condenação eterna. E o capítulo 20, verso 4, chega até a dizer, bem-aventurado aqueles que não tomam parte da segunda morte. Então, esses que vão sofrer depois de 1000 anos, que vão ressuscitar depois de 1000 anos, são todos os perdidos, que vão ressuscitar para receber a condenação eterna. Porque todos terão que declarar que Jesus é justo. A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar perante Cristo. E o assunto da vindicação do nome de Deus perante o universo diz respeito à justificativa global de que Deus é amor e de que Deus é justiça. Até os ímpios vão entender, Deus fará eles entenderem o porquê eles vão ser extintos de todo o universo. Então eles vão ressuscitar para serem finalmente eliminados. Esse é um tema que nós vamos detalhar aí para frente. Não sei se no próximo ou no outro encontro nós vamos falar sobre isso. Mas, enfim, o fato é que os cristãos não pensam assim. Eles pensam que Jesus vai andar aqui na Terra, vai ensinar. E essa música do Roberto Carlos está falando, meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Será que esse Messias teria que ensinar tudo de novo? A Bíblia, os ensinos, a igreja que ele deixou? Ele até falou, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, por que iria pregar o evangelho e vir o fim logo em seguida, sendo que ainda ele teria mais o que falar? O que a Bíblia nos revela, na verdade, é que esse Cristo que está para andar e ensinar e andar na terra, Jesus nem vai andar na terra, ele vai nas nuvens do céu receber a sua igreja. Na sua segunda vinda será assim. Mas esse que está para andar e ensinar os homens é Satanás na sua contrafação. Como eu disse, tudo que Jesus, que Deus fez, a lei de Deus, o sinal de Deus, ele faz uma contrafação. Ele imita de forma oposta. Então, ele vai vir imitando a vinda de Cristo, mas tudo dá a entender, de acordo com essas mensagens ensinadas, que ele vai vir e vai instruir. E o que ele vai instruir? Ele vai passar a mensagem de que nós somos deuses. A primeira mensagem que ele passou para Eva é que se ela desobedecesse, ela seria como Deus. E Deus, o Criador, estava ocultando este fato dela. E quando fala em Apocalipse 12, 9, a antiga serpente, e a mensagem do Apocalipse é para a geração do futuro, então essa é uma menção de propósito para abrir os nossos olhos. A mesma mentira que foi dita lá no princípio é a que será dita agora no tempo do fim. Então, ele tentou convencer Eva e convenceu de que ela poderia ser como Deus. Trágico engano. Nós estamos sofrendo até hoje porque ela acreditou nisso. Mas agora a era da ciência está pronta para acreditar no mesmo engano. Ele dirá, sois deuses. Então, não sei se você já viu no YouTube pessoas fazendo verdadeiras mágicas. Não truque de ilusionismo, né? Não truques ali que, na verdade, é uma farsa de mágica. A princípio, os homens se entregaram nessa prática. Mas hoje, Satanás está usando muitos para enganar verdadeiramente. Então, se você puder ver lá no YouTube, Mágicos Demoníacos, coloque lá o título no YouTube, Mágicos Demoníacos. Então, artigos de 1 a 5, existem 5 partes ali, mostrando como existem pessoas que fazem verdadeiras mágicas, verdadeiros milagres. Um outro título, Os Mágicos Incorporados faz milagres. É um outro título. Coloque também um outro título, Mágico é possuído por demônio. Explicação. É um outro título. E um quarto aqui, só entre outros que existem, eu coloquei aqui, TM, traço, Mágicas Demoníacas, traço. Mágica ou bruxaria? Então, Satanás já tem usado esses homens para que se pense que o homem tem poder, tem um potencial interior, que a hora que ele se interiorizar, a hora que ele despertar esse seu potencial, ele pode fazer aquilo que Jesus fazia. Ele, como homem, eles estão a dizer que ele era um alienígena, um extraterrestre que veio mostrar que o homem pode ser Deus.
Então, de acordo com os ufólogos, de acordo com os satanistas, Jesus só foi mais um, e esses homens que estão se despontando aí, YouTube está mostrando, entre outros, verdadeiras mágicas impossível de ser identificado como truque, né? Ou como ilusionismo. O John Travolta fez um filme, O Fenômeno. Existem dois filmes com o mesmo nome, que na verdade é um filme que foi refeito, né, com outro personagem, mas eu assisti o do John Travolta. Ele teve contato ali com uma estrela, com uma luz alienígena lá, ali que apareceu numa noite, e de repente a sua mente foi avultada. Ele se tornou muito mais sábio, e a ideia, Satanás ele está trabalhando nesse sentido. Se você permitir forças externas, forças do além, interagir com você, você vai se autodescobrir, você vai crescer do jeito que Lúcifer deu luz lá no Éden, de acordo com os satanistas, iluminou a mente, né, do casal e do homem. Então ele há de iluminar o homem que se entrega aos seus ensinos. Enfim, se você quer saber realmente se é esse o propósito de Satanás, de se manifestar como alienígena, antes de mostrar mais dois ou três documentários aqui, uma coisa curiosa que eu observei é essas naves que são identificadas por pilotos de avião ou por todas as pessoas em várias partes do mundo, elas são esferas translúcidas. E elas desafiam a lei da física. A lei da física diz onde há dois corpos, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas elas desafiam a lei da física, passam por uma parede, elas penetram na mente da pessoa, essas luzes, esses seres espirituais, eles leem a mente, eles são translúcidos. E se você olhar, eu já assisti filme ou documentários de fantasmas, de pessoas que têm contatos com os seres desencarnados, aí eles filmam através de algumas câmaras especiais, eles filmam muitos desses espíritos ali que se manifestam, e muitos deles são vistos como esferas translúcidas. E é a mesma que você vê com os ufólogos, esferas translúcidas, que penetram em todos os lugares, ultrapassam a barreira, e são seres inteligentes que se manifestam dessa forma, entre outras formas ali, né? Enfim, mas comprove para ver realmente se é este o caminho que vai fazer com que a humanidade caia, né? Jesus, em São Mateus 24 falou: os enganos do tempo do fim seriam tão grandes que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Então, o que seria isso, né? Para que até os eleitos pudessem ser enganados. Bem, agora a luz acabou aqui, eu não sei se continua a gravação. Estou sem imagem, eu não sei qual o motivo disso. De repente eu estou explorando demais o assunto e o inimigo não quer isso. E, enfim, que luz, o que poderia ser essas coisas? Voltou a luz. Eu não sei se a gravação continuou. Mas o que o inimigo está querendo com isso? Né? Que o homem pensa que ele tem um potencial e ele virá para convencer. E veja como tudo está indo nessa direção. Procure lá no YouTube Roger Morneal e os extraterrestres. Então, quem foi esse Roger Morneal? Ele escreveu um livreto, eu li, muito interessante, mas você encontra os seus escritos ali no YouTube. E ele gravou umas palestras, e na verdade ele foi um irmão da nossa igreja, protestante, muito, muito fiel a Deus, mas antes de se tornar um cristão fiel a Deus, um protestante, ele era um satanista. Ele frequentava um templo de Satanás, dialogava com o sacerdote ali, viu coisas especiais ali, e de repente ele disse que o plano de Satanás, ele revelou isso. O sacerdote do templo satânico revelou que o plano de Satanás, ele vai fisgar a humanidade justamente através da manifestação de OVNIs, de extraterrestre. Então, aqui, ó, veja lá no YouTube, Roger Morneal e os extraterrestres. Assista também, lá no YouTube, coloque lá UFO, letra maiúscula, e TCI. TCI é Transcomunicação Instrumental, mas a sigla UFO e TCI.
aí coloca um tracinho lá, professor Flávio Pereira, abre parênteses, TV Band 1995. Repito, UFO e TCI, professor Flávio Pereira, TV Band 1995. E também mais dois especiais para você confirmar o assunto. Lá no YouTube escreva, está escrito, com letras maiúsculas. Depois dois pontos, agora normal escreve, Brinquedos de um Anjo Caído, dois pontos. Pastor Jorge Vandeman. Está escrito, Brinquedos de um Anjo Caído, Pastor Jorge Vandeman. E o outro para você pesquisar ali, O Tigre Atrás da Porta. O Tigre Atrás da Porta. Enfim, o fato é que todos esses documentários estão aí mostrando que o inimigo está preparando o terreno nessa direção. Se apresentar como um ser que, na verdade, é o pai da raça humana, e eles tem aqui, eu até marquei, um homem, que ele foi o astronauta, e ele chegou a dizer que certamente nós somos filhos de uma raça superior. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Eu marquei num papel. Ele declarou isso. Ele disse assim, ó, achei o papel. Foi Buzz Aldrin. Ele foi astronauta da Apollo 11 e numa entrevista, depois que ele pesquisou, ele viu, ele falou assim, somos certamente parte de uma magnífica raça. Então, declarações de pessoas eruditas. Satanás está brincando com a mente mais aguçada. Aqueles que gostam de provar no laboratório aquilo que eles acreditam. Então são céticos que Satanás está ganhando, e a pessoa comum, quando ele realmente se manifestar, ela não vai ter muito como resistir isso. O interessante, eu tenho aqui do Papa Paulo VI, no ano de 1965, ele escreveu assim, o nome do documento é grande, então eu não vou ler, porque é um documento que você procura no Google, mas é um nome muito grande e está em inglês, e eu não pronuncio inglês de jeito nenhum. E diz assim, o fundamento oficial do Vaticano é o homem. E diz assim, é o próprio homem que deve ser salvo, é a humanidade que deve ser renovada, é o homem, portanto, que é a chave dessa discussão. O homem deve ser considerado o todo e tudo, com corpo, alma, coração, consciência, mente e vontade. Essa é a razão pela qual o Sínodo Sagrado, o Vaticano II, em proclamando o nobre destino do homem e afirmando um elemento divino dentro dele, ou seja, afirmando que ele tem uma divindade, oferece a cooperar sem reservas com a humanidade, em nutrir o senso de irmandade para corresponder este destino. Então aqui, o Papa Paulo VI, ele declarou ali no final do Concílio Vaticano II, no ano de 1965, entre outras declarações dos papas seguintes, aí, de que nós somos Deus, e precisamos despertar essa força interior que há em nós. Eu tenho aqui umas declarações que é também muito apropriado passar aqui para você. Declarações que você encontra de líderes da ONU, que são pessoas que, na verdade, aprenderam de Alice Bailey, em questão de religiosa. Teilhard de Chardin foi um mentor, foi um sacerdote, um jesuíta, que passou os ensinos da teosofia através de Alice Bailey. Alice Bailey tem os seus escritos que a ONU aprecia, que a ONU passa para o mundo, e os seus ensinos defendem a teosofia da Petrovina Blavatsky, a maga Blavatsky do século XIX, que ensinou que Deus é um só, mas ele tem vários rostos. Depois de Petrovina Blavatsky, Anne Besant assumiu a teosofia, a Sociedade Teosófica, e depois Alice Bailey. Aí se ensinou Alice Bailey as ideias, todo o ocultismo da nova era, e preparou o terreno para a vinda do Cristo que eles aguardam. Eu tenho aqui, então, ela disse assim, eu vou ler algumas coisas
da ONU, dos que fazem parte da, da, da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Mas veja, é um livro que você encontra lá no Google, a externalização da hierarquia. Então, fala sobre a externalização da hierarquia. E ela disse o seguinte, ó: portanto, um grande novo movimento está acontecendo e um aumento tremendo da interação está a ocorrer. Isto deverá ocorrer até 2025. Nos anos em que transcorrerão entre agora e esta data, serão vistas mudanças muito grandes. E na grande assembleia da mudanças e da grande assembleia da hierarquia, que ocorre normalmente a cada século, no ano de 2025 será a data para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. O presente ciclo, que é agora até aquela data, é tecnicamente chamado de o estágio do precursor. Então ela está falando que o Cristo que eles aguardam lá, através da teosofia, desde os seus dias, da metade do século XX, então eles, através de um processo, eles iriam desenvolver esse assunto até a hora certa. Ela está marcando aqui a data do ano que vem, o ano 2025. E continua aqui. A sua natureza é preparatória, probatória em seus métodos e procuram ser reveladores em suas técnicas e resultados. Você pode perceber, então, que os Shoans, mestres, os iniciados, os discípulos mundiais e discípulos aspirantes afiliados à hierarquia, todos estão agora passando por um ciclo de grande atividade. Então, todos os instrumentos humanos de Satanás estão ativos aí, preparando o terreno para ele, né? Hoje, os seres humanos, como um todo, são tão evocativos que o curso da vida, da hierarquia e de seus planos, até o momento, tem estado sujeito a mudanças. São adiados até que certas determinações interiores, seguramente hierárquicas, sejam tratadas, e ao apressamento de certos planos que foram programados, se posso usar esta palavra, para ocorrerem em vários séculos depois, mas os quais, graças à preparação inesperada da humanidade, os agentes de Satanás estão trabalhando muito bem, é isso que ela está dizendo, né? Então, graças a eles, já podem ocorrer, não prematuramente, mas seguramente e na plenitude do tempo. A plenitude dos tempos, com relação ao planejamento específico sobre o qual falamos, é a partir de agora até 2025. É certamente um curto período de tempo, no qual veremos a consumação dos propósitos maiores dos logos planetários, trabalhando através de 3 grandes centros dentro do seu corpo de manifestação. Este propósito era a natureza tripla. Eu fiz essa aplicação prática e esta ilustração imediata para ensinar sobre glamour, ilusão e maia, porque o problema do mundo todo atingiu uma crise hoje, e porque o seu esclarecimento será um tema notável de todo o progresso educacional, religioso e econômico até 2025. Então, em outras palavras, Alice Bailey, ela que é exaltada lá lá no templo da ONU em Nova York, no trapezoide, que é em formato de um trapezoide, e ali é o símbolo do encontro de todas as religiões. Todos os homens de todos os lugares do mundo se encontram ali para pedirem poder, para pedirem luz ao Deus que eles acreditam. Então ali é um protótipo do ecumenismo global. Então é ali, na verdade, em questão de religião, que se ensina os ensinos desta mulher que prepara o mundo para a manifestação do Cristo, o Cristo cósmico, conforme os budistas chamam de o Maitreya, os judeus chamam de o Kaem, ou de Mamad. Os judeus, os muçulmanos, né, chamam de Mamad, os islâmicos chamam de Kaem e Mamad, os judeus chamam do Messias, os cristãos chamam de Jesus, os Hare Krishna chamam de Krishna, e assim por diante. Cada religião, cada povo, e nesse trapezoide, esse templo lá da ONU, todos se encontram e invocam
a manifestação desse Cristo que é aguardado. Eu tenho aqui do sacerdote que influencia a ONU, e que na verdade, antes de falar dele, tem do seu seguidor, que foi o ex-secretário da ONU, Robert de Miller, e ele escreveu assim, ele era muito dedicado, muito seguidor desse Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin que promoveu dentro da ONU os escritos de Alice Bailey, os escritos da Nova Era, e os ensinos ali para o mundo todo, em questão de religião, em questão de educação e outros temas, parte tudo dessa cartilha de Alice Bailey, que Teilhard de Chardin passou ali, né, que é o sacerdote da ONU, e o secretário da ONU, então, ele diz assim, Robert Miller, antigo secretário. Eu não sei se eu terei tempo, acho que eu tenho só mais 5 minutos, talvez o vídeo vai acabar, mas a mensagem principal já foi dada, fica para o próximo vídeo, a continuação, caso isso aconteça. Mas veja assim, veja o que diz aqui Robert de Miller, antigo secretário da ONU. As principais religiões do mundo, no final, todas vão querer a mesma coisa, embora tenham nascido em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes neste planeta. O que o mundo precisa hoje é uma emergência das religiões diferentes, em busca e na definição das leis cósmicas ou divinas, que devem regular nosso comportamento nesse planeta. Um ecumenismo espiritual de escala mundial expresso em novas formas de cooperação religiosas nas instituições, isso seria o mais perto que nós vamos chegar do Cristo ressurreto. Eu não vou ler os livros para não tomar o tempo, mas está ali no Google desse homem, Robert de Miller, que é um antigo secretário da ONU. O outro, também que é da parte dele. A paz será impossível sem que domemos o fundamentalismo através de uma religião unida, que professe fidelidade somente a uma espiritualidade global. Professe fidelidade somente a uma espiritualidade global e a saúde desse planeta. O tema do Papa, né? Do Papa Francisco é exatamente esse tema. Agora, de Teilhard de Chardin, que foi o sacerdote da ONU, ele diz assim, uma convergência geral das religiões em relação ao Cristo universal que satisfaz a todos. Então ele conclama todos da ONU para se convergerem ao Cristo que satisfaz a todos. E ele também disse assim, nós todos estamos evoluindo em direção à divindade. O que eu estou propondo é que nos estreitemos a lacuna entre o panteísmo e o cristianismo. Eu só posso ser salvo quando eu me tornar um com o universo. Eu acredito no Messias, a quem aguardamos, a quem nós todos, sem dúvida, aguardamos. É o Cristo universal, ou seja, o Cristo da evolução. É Satanás, evidentemente, que ele acha que é o verdadeiro, né? Uma outra declaração da parte de Teilhard de Chardin. Nós precisamos nos tornar panteístas. Precisamos eliminar a distinção entre macho e fêmea. Então, a ideologia de gênero, que é a educação da ONU através da Unesco para o mundo todo, né? Precisamos eliminar a distinção entre macho e fêmea. Por que isso? O Deus que eles adoram, o Baphomet, ele é andrógeno. Ele, na verdade, ele é macho, porque ele tem um pênis ereto ali, né? O falo ereto, e tem os seios de mulher. Então, ele é macho e fêmea. Então, todos devem seguir esse exemplo que é dado através do bode de Mendes, ou Baphomet. E continua ali o texto dele. Buscando a paz mundial, o desarmamento nuclear, um único governo mundial, uma única religião mundial. Então, tudo que tem a ver com essa união global diz respeito a mensagens luciferianas. A verdadeira luz de Lúcifer não pode ser vista na tristeza, nas trevas, na rejeição. A verdadeira luz deste grande ser só pode ser reconhecida quando os nossos próprios olhos puderem ver a luz do Cristo, a luz do sol interior. Lúcifer opera dentro de cada um de nós a fim de nos curar. E à medida em que nós nos movemos para uma nova era, que é a era da integridade humana, cada um de nós, de alguma forma, chega ao ponto que eu chamo de iniciação luciferiana, uma porta particular pela qual o indivíduo deve passar se ele vai chegar plenamente à presença de sua luz e da sua integridade. Lúcifer vem para nos dar o presente final da integridade. Veja que Teilhard de Chardin,
ele foi bem claro em dizer: Lúcifer vem, ele vai se manifestar. Uma outra declaração: Lúcifer prepara o homem de todas as formas para uma experiência na qual eles vão se tornar o próprio Cristo. E o Cristo prepara o homem para a experiência de se tornar Deus. Mas a luz que revela para nós a presença de Cristo, a luz que revela para nós o caminho até Cristo, vem de Lúcifer. Ele é o doador da luz. Ele é sabiamente chamado de estrela da manhã, porque ele é a luz que anuncia para o homem o alvorecer de uma consciência maior. E ainda temos outra declaração. Eu não estou citando nomes porque o nosso tempo vai fechar aqui. Eu quero dar a mensagem que é mais importante. Mas são todos os membros da ONU. Nós podemos pegar todas as escrituras e todos os ensinamentos de todos os tabletes, todas as leis e todos os marshmallows e podemos fazer uma alegre fogueira, um churrasco de marshmallows, porque é isso que eles valem. Porque se os alienígenas, os espíritos, se manifestarem dizendo que eles são aquele que nos fez, que nos